Imagine acordar em uma manhã como qualquer outra, vestir sua armadura, pegar sua espada e acreditar que aquele seria apenas mais um dia de serviço. Você é um soldado romano. Seu dever é simples: manter a ordem, cumprir ordens e garantir que 3 condenados sejam executados antes do pôr do sol. Você não os conhece, não sabe seus nomes, mas apenas um deles ia mudar a sua história e da humanidade inteira para sempre. O sol ainda nem havia surgido completamente quando você abriu os olhos. O frio da madrugada atravessava as paredes de pedra do alojamento militar. Ao seu redor, outros soldados já começavam a se levantar. Alguns reclamavam da noite mal dormida. Outros afiavam suas espadas em silêncio. Para você, era apenas mais um dia. Você veste sua túnica, prende a couraça de metal sobre o peito e ajusta o cinto onde repousa sua espada. O peso da armadura já não incomoda mais. Depois de tantos anos servindo ao Império Romano, ela parece fazer parte do seu próprio corpo. Ao sair do quartel, Jerusalém desperta lentamente. Mercadores começam a abrir suas barracas. O cheiro de pão, recém-assado, invade as ruas estreitas. Mulheres carregam jarros de água. Crianças correm entre as pessoas, sem imaginar que aquele dia seria lembrado por milhares de anos. Mas algo parece diferente. Há mais gente nas ruas do que o normal. Os rostos demonstram ansiedade. Pequenos grupos conversam em voz baixa, enquanto olham na direção da fortaleza, onde alguns prisioneiros aguardam sua sentença. Você escuta fragmentos das conversas. É hoje. É aquele homem da Galileia. Dizem que realizou milagres. Outros dizem que blasfemou. Você apenas ignora. Rumores sempre existiram. Seu trabalho não é julgar. Seu trabalho é obedecer. Ao chegar ao pátio da fortaleza, um centurião reúne todos os soldados. Com voz firme, ele anuncia: hoje haverá 3 crucificações. Quero disciplina. Nenhum tumulto será tolerado. Você confirma com a cabeça. Já participou de outras execuções. Sabe exatamente como tudo acontece. A multidão grita. Os condenados imploram. Alguns amaldiçoam Roma. Outros choram. Nada disso costuma impressioná-lo. Mas antes de sair, um companheiro de guarda comenta em tom de deboche: um dos condenados acha que é rei. Outro soldado ri. Rei. Então, hoje veremos como morre um rei. Você apenas sorri de canto. Para você, é apenas mais um condenado. Você ainda não sabe seu nome. Ainda não sabe que em poucas horas ouvirá palavras que jamais conseguirá esquecer. Nem imagina que aquele homem, aparentemente derrotado, será lembrado muito depois de César, dos generais e até do próprio Império Romano. Sem perceber, os grandes portões da fortaleza se abrem lentamente. O som pesado da madeira ecoa pelo pátio. Você respira fundo e caminha junto com os outros soldados. A multidão já está reunida do lado de fora. Alguns gritam, outros choram. Alguns apenas observam em silêncio. Você já viu aquela cena dezenas de vezes. Mas, naquele dia, algo parecia diferente. 3 homens são conduzidos para fora. Os 2 primeiros parecem exatamente como tantos outros condenados. Seus rostos carregam ódio, desespero e revolta. Mas o terceiro é diferente. Seu corpo está coberto de marcas dos açoites. O sangue escorre lentamente por seu rosto. Uma coroa feita de espinhos perfura sua cabeça. Mesmo extremamente ferido, seus olhos não demonstram ódio. Você esperava encontrar um criminoso, mas encontra alguém que parece carregar uma paz impossível de explicar. Por alguns segundos, os olhares de vocês se cruzam. Você sente um estranho desconforto.
Não consegue explicar o motivo. É apenas um prisioneiro. Mas por que aquele olhar parece enxergar além da sua armadura? Você desvia os olhos. Não faz sentido pensar nisso. Um soldado ao seu lado ri. Olhe para o rei dos judeus. Outro responde: daqui a poucas horas, ninguém mais vai lembrar dele. Você apenas permanece em silêncio. Então, Pilatos aparece diante da multidão. Sua voz ecoa pela praça. Ele apresenta Jesus ao povo. Mas em vez de misericórdia, a multidão explode em gritos. Crucifica-o! Crucifica-o! O coro aumenta, cada vez mais alto, cada vez mais intenso. Você já viu pessoas implorando por justiça, mas nunca viu uma multidão desejar tanto a morte de alguém. Pilatos parece hesitar. Ele olha para Jesus, olha para o povo. Por um instante, parece que poderia libertá-lo, mas a pressão da multidão cresce. Os gritos tomam conta da cidade, sem dizer uma palavra. Pilatos lava as próprias mãos diante de todos. Você recebe a ordem. Preparem o condenado. Seu coração permanece frio, ou pelo menos, era isso que você acreditava. Enquanto Jesus recebe novamente a pesada cruz sobre os ombros, você percebe que ele não amaldiçoa ninguém, não grita, não ameaça, não implora pela própria vida. Apenas segue em frente, como alguém que já sabia exatamente o que iria acontecer. Naquele momento, você ainda pensa estar apenas cumprindo ordens, mas sem perceber. Cada passo daquele homem começava a destruir todas as certezas que você tinha. O topo da colina finalmente surge diante de vocês. O vento sopra com força. A multidão continua chegando. Alguns querem apenas assistir. Outros choram em silêncio. Você já esteve naquele lugar muitas vezes. O Gólgota, para Roma, era apenas o lugar onde criminosos morriam. Mas hoje, o ambiente parece diferente. Os 3 condenados são posicionados. Você observa Jesus. Seu corpo quase não consegue permanecer de pé. Mesmo assim, ele não demonstra ódio. Não amaldiçoa os soldados. Não implora por misericórdia. Apenas respira lentamente. Você recebe outra ordem. Preparem a execução. Enquanto tudo acontece, o silêncio daquele homem começa a incomodá-lo. Você já viu assassinos, ladrões, rebeldes. Todos gritavam, todos lutavam. Mas aquele homem parecia entregar sua vida por vontade própria. Você não entende. As cruzes são erguidas. O barulho da madeira ecoa pela colina. A multidão reage. Alguns zombam, outros balançam a cabeça. Sacerdotes observam de longe. Então, você ouve algo inesperado. Jesus ergue o olhar para o céu. Sua voz está fraca, mas cada palavra parece atravessar o vento. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Você sente um arrepio. Ele está pedindo perdão por vocês. Você olha para os outros soldados. Alguns riem, outros ignoram. Mas você não consegue esquecer aquelas palavras. Quem pede perdão para aqueles que o estão matando? Você começa a sentir que existe algo naquele homem que Roma jamais conseguiria explicar. As horas passam lentamente. O calor do meio-dia toma conta da colina. Então, sem aviso, algo acontece. As nuvens começam a cobrir o céu. A luz desaparece. Em poucos minutos. É como se a tarde tivesse se transformado em noite. A multidão silencia. Até os soldados olham para cima. Você nunca viu nada parecido. O vento aumenta. O ar fica pesado. Uma sensação de medo toma conta de todos. Então, Jesus fala novamente. Suas últimas palavras ecoam pela colina. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, 46. Logo depois, tudo fica em silêncio. Você acredita que acabou. Mas naquele exato instante, a terra treme. O chão balança sob seus pés. Pedras se quebram. Pessoas caem. O desespero toma conta da multidão. Você tenta permanecer de pé. Seu coração dispara.
O medo toma conta até dos soldados mais experientes. Você olha novamente para a cruz. Tudo parece diferente. Como se a própria criação estivesse reagindo ao que acabara de acontecer. O centurião que comandava a execução permanece imóvel. Ele encara Jesus por alguns segundos. Depois, com a voz trêmula, diz diante de todos: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Mateus 27, 54. Você permanece em silêncio. Pela primeira vez em sua vida, você começa a questionar tudo aquilo em que sempre acreditou. Roma ensinou que César era o maior homem do mundo. Mas nenhum imperador fez o céu escurecer. Nenhum general fez a terra tremer. Nenhum rei morreu, perdoando seus inimigos. Enquanto a multidão deixa lentamente o Gólgota, você olha uma última vez para aquela cruz. E uma única pergunta ocupa sua mente: quem era, de fato, aquele homem? Anos se passaram. As marcas da guerra envelheceram seu corpo. Impérios continuaram lutando. Reis surgiram. Reis caíram. Mas existe um dia que você nunca conseguiu esquecer. Você ainda se lembra do céu escurecendo, do chão tremendo, daquele homem olhando para seus próprios inimigos com compaixão. Naquele dia, você acreditava estar apenas cumprindo ordens, mas, sem perceber, você estava diante do maior ato de amor da história. A cruz, que parecia representar uma derrota, era, na verdade, o início da vitória. Jesus morreu, mas a morte não conseguiu derrotá-lo. 3 dias depois, o túmulo estava vazio. Aquele homem que você viu entregar a própria vida estava vivo. E naquele momento, você compreendeu. Não era apenas um homem. Não era apenas um profeta. Ele era o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Hoje, mais de 2000 anos depois, impérios desapareceram. Os soldados morreram. Pilatos virou apenas uma página da história. Mas o nome de Jesus continua sendo anunciado em toda a terra. E agora, a pergunta não é mais: e se você fosse um soldado romano no dia da crucificação? A verdadeira pergunta é: quem é Jesus para você hoje? Porque a cruz continua dividindo a história, e a decisão continua sendo pessoal. Que Deus abençoe a sua vida